Olá, boa tarde. Esse é mais um treinamento da Ouvidoria Geral da União e hoje nós pretendemos apresentar aqui a plataforma Fala BR. Nós temos um roteiro, uma apresentação aqui para nos guiar. Nós vamos passar por esses conteúdos, desde falando ali, inicialmente sobre a função da plataforma até o fluxo de tratamento de manifestações. Então vamos a ela. Bom, para que serve a plataforma Fala BR? A plataforma ela visa, disponibilizar ali para a sociedade instrumentos para que a sociedade possa exercer dois direitos que estão ali garantidos pela Constituição, que é o direito, de requerer dos órgãos públicos informações que estejam ali armazenadas, produzidas, custodiadas pelos órgãos, ou se manifestar em relação aos serviços públicos, seja fazendo uma reclamação, um elogio, uma denúncia. Esses dois direitos da Constituição foram regulamentados pelas leis 12.527 de 2011 e pela Lei 13.460 de 2017. Aqui nós temos um histórico, O, o sistema ESIC ele foi disponibilizado para a sociedade lá ainda em 2012. Já o sistema EOUVE, que trata das manifestações de ouvidoria, foi disponibilizado em 2014, mas foram instituídos, por essas normas que estão aí colocadas em 2015 o sistema ESIC, pela portaria 1254, ainda também em 2015, pela portaria 50252, foi instituído o sistema EOUVE, que trata das manifestações de ouvidoria. Para os órgãos públicos do Executivo Federal, o decreto 9492 de 2018 torna o uso dessa plataforma obrigatório para os órgãos públicos do Executivo Federal. Em 2019, por meio do decreto 9723, esse sistema, essa plataforma foi disponibilizada para os demais órgãos que queiram utilizar, através da adesão à Rede Nacional de Ouvidorias. Em 2020, esses sistemas eles são integrados, eles são unificados ali através da plataforma Fala BR, e a portaria 581 trata mais especificamente do tratamento de manifestações de ouvidoria, que será o foco ali mais no final da nossa apresentação. Bom, a plataforma ela tem um ambiente de treinamento, onde pode-se conhecer mais a plataforma, como o próprio nome diz, o endereço está aí colocado na tela, treinafalabr.cgu.gov.br. E o ambiente de produção, nós chamamos assim aquele ambiente onde estão registradas efetivamente as manifestações que os órgãos públicos vão recepcionar e vão responder para o manifestante. Essa aqui é a tela de acesso à plataforma, e a plataforma é acessada por um login e uma senha, e ainda pela possibilidade de usar o cadastro único do portal GovBR. Então, quem possui cadastro no portal GovBR, seja servidor, seja cidadão, pode utilizar desse cadastro também para acessar a plataforma. A plataforma dispõe também de um manual que pode ser utilizado para tirar dúvidas a respeito do seu funcionamento. Nós temos também um endereço na intranet da ouvidoria, que traz um material de apoio ali para quem lida com acesso à informação. Então nós temos aí esses dois repositórios com informações a respeito da plataforma que podem ser acessados facilmente. Bom, essa é a tela inicial da plataforma, e eu quero chamar aqui a atenção para as funcionalidades que, em função do perfil de usuário, a plataforma se apresenta de forma um pouco diversa, a depender do perfil da pessoa que está acessando ali a plataforma no momento. Essa tela é a tela destinada ao gestor, que é um servidor que tem mais permissões dentro da plataforma. Vocês vão perceber que nessa segunda tela, aqui é um perfil também de usuário de dentro de uma ouvidoria, trabalha dentro de um SIC, e ele tem ali menos funcionalidades que o gestor. O colaborador é aquele colega que trabalha fora da ouvidoria, fora do SIC, e ele tem bem menos acesso. Então, note que existem funcionalidades diferentes. E aqui o manifestante, o cidadão, quando ele loga na plataforma, essas são as funcionalidades que estão ali disponíveis para esse usuário do tipo cidadão.
Bom, nós vamos falar rapidamente aqui sobre dados cadastrais, gerenciamento da plataforma, mais para conhecimento, não é o foco aqui desse treinamento. Esse treinamento é mais voltado para os servidores que estão começando a ter contato com a plataforma e eventualmente vão precisar utilizá-la para tratar alguma manifestação, mas eu acho que é interessante para que todos tenham entendimento. Bom, sobre a configuração da ouvidoria. Nós temos dados cadastrais, dados de telefone, dados de contato, dados do ouvidor, do responsável pela transparência. Então, essa é uma parte que está ali mais voltada, né, para o uso dos administradores da plataforma e dos gestores da plataforma também. Mas é interessante saber que, né, os órgãos são cadastrados ali, existe uma gestão sendo feita a respeito disso. Né? Aqui temos, né, informações para colocar as informações sobre o ouvidor, e-mail de alerta, cadastramento de tags. Isso aqui vai fazer sentido quando a gente estiver tratando as manifestações, mas não quero me deter muito nesses detalhes. A plataforma ela permite o cadastro de assuntos, subassuntos, tags para caracterizar ou para categorizar as manifestações que estão sendo cadastradas na plataforma. Também é só um passant aqui, não é o foco, né? Mas nos atemos muito a isso. Ainda na parte de configurações, né, talvez vocês já tenham se deparado com aqueles que já utilizam a plataforma, né, algum informe que aparece ali na tela inicial quando você loga na plataforma. Então, os gestores têm a possibilidade, né, de cadastrar esses informes, né, alguma informação importante que queiram ser transmitida aos usuários da plataforma. Ainda aqui sobre configuração de informe, mas nós vamos passar. Um detalhe que eu chamo a atenção é que a plataforma hoje ela permite, né, fazer o trâmite interno de manifestações. Para isso, as unidades do órgão devem ser cadastradas ali na plataforma. Isso também, né, é uma instrução mais voltada para o perfil de gestor que vai fazer essa gestão das unidades, mas é interessante só saber desta possibilidade. Né? E vamos tratar um pouquinho também do cadastro de usuários, só para conhecer. O próprio cidadão, né, ele para registrar manifestações na plataforma e para que ele acompanhe essas manifestações, ele pode, o próprio usuário, o próprio cidadão pode fazer um autocadastro na plataforma. Como eu disse, ele pode também utilizar o cadastro que ele possui no portal Gov.br, mas essa seria a tela de cadastro, se assim ele desejar, né, criar um próprio cadastro na plataforma. Aqui só para abordar um pouco também, né, aquilo que eu até já demonstrei um pouco nas telas iniciais do sistema, né, que a depender do tipo e perfil do usuário, você pode ter mais ou menos acesso a algumas funcionalidades do sistema. Então, o tipo é só um agrupador, os perfis aqui determinam efetivamente que tipo de acesso que o usuário vai ter. Vamos falar um pouco agora sobre registro de manifestações. Bom, das manifestações que são permitidas, né, serem registradas na plataforma, a única que pode ser registrada de forma não identificada é a manifestação. Se o cidadão escolher o tipo denúncia, vai ser apresentado para ele uma opção para ele continuar sem se identificar. Se ele optar por esse caminho, essa manifestação, inclusive, ela vai ganhar um nome de comunicação. É um tipo de manifestação onde o cidadão, né, só informa alguma informação que ele tenha conhecimento para o órgão, para a administração. Ele, inclusive, não vai poder acompanhar essa manifestação. Então, essa manifestação não identificada, ela se dá se o manifestante escolher a opção ali denúncia. Todos os outros tipos precisam ser registrados de forma identificada. Aqui ainda, né, o processo de continuação ali do registro da manifestação. Essa é a tela onde o cidadão informa o órgão para onde ele vai enviar essa manifestação, o assunto que ele quer falar e o teor da manifestação. Bom, todos os tipos, inclusive a denúncia, né, elas podem ser feitas também. Até a denúncia pode ser feita de forma identificada. Todos os demais tipos, como eu comentei, precisam, né, da identificação do manifestante. Nesse caso, note que ao registrar ali uma denúncia, né, existe uma terceira opção de identificação que seria o não identificado. Já para registrar uma manifestação, né, se escolher um tipo
de manifestação que exige a identificação, então o sistema só permite ali dois tipos, né? Um cadastro pela própria plataforma ou a identificação do portal GovBR. Bom, caso o manifestante, né, quando ele loga na plataforma e se ele pretende fazer uma manifestação, essa é a tela que ele vai se deparar inicialmente, né? Eu já tinha mostrado essa tela lá no início, a tela do cidadão, do manifestante, né? Ela tem bem menos opções, só ali a opção para ele registrar uma manifestação, para ele abrir as manifestações que ele já eventualmente registrou e acessar os dados cadastrais para eventualmente fazer algum tipo de correção. Bom, então, para que ele registre a manifestação, né, ele optando por aquela opção aqui na tela anterior de registrar uma nova manifestação, então é com essa tela aqui que ele vai se deparar. Ele vai ter, novamente, né, só reforçando aquilo que eu já disse ali atrás, ele tem que indicar o órgão para onde ele vai direcionar essa manifestação dele. Né? O assunto é opcional, ele não precisa informar. O teor, ele precisa, sim. Ele pode, inclusive, colocar anexo, se for o caso, mas a informação aqui obrigatória, basicamente, é o órgão para onde ele vai enviar a manifestação dele e o teor. Aqui ainda temos, né, algumas... Essa na mesma tela eu dividi em duas porque estava muito pequeno, senão não daria nem para compreender. Mas ainda assim existem ali campos adicionais que podem ser inseridos para que o manifestante preencha. Local do fato, se o manifestante souber onde que aconteceu esse fato, né? Se for uma denúncia, quais são os envolvidos ali naquele fato. Se for um elogio também, né? Quais são os envolvidos ali naquele fato. Tem uma tela final, onde ele vai revisar essa manifestação que ele acabou de preencher e se os dados forem esse mesmo, ele pode ali concluir e salvar essa manifestação, né? Registrar efetivamente a manifestação. Lá na tela inicial ainda existe a opção também Minhas Manifestações, né? Onde o cidadão pode consultar aquilo que ele já registrou, qual é o status, né? Se aquilo já foi respondido ou não, né? E ver qual foi a resposta que foi dada para aquela demanda dele. Então, isso aqui é só um exemplo rápido da tela de consultar as informações que ele já registrou. Uma possibilidade que a plataforma apresenta também é que o servidor, né, que trabalha na ouvidoria, que trabalha no SIC, pode registrar a manifestação para o cidadão. Né? Eventualmente, aqueles casos que o cidadão busca o atendimento presencial, o cidadão que, por algum motivo, né, não tem muita intimidade com a tecnologia, não quer ele mesmo registrar a manifestação, então ele pode procurar um atendimento presencial e essa manifestação dele vai ser registrada. Então, um servidor do órgão vai acessar a plataforma com seu login e sua senha e vai optar por aquela opção ali, registrar a manifestação para o cidadão. Vai selecionar um dos tipos possíveis na plataforma, né? Vai fazer uma busca ali pelo usuário ou eventualmente criar um cadastro novo, se for o caso. Busca ali o usuário pelo nome, pelo e-mail ou pelo número de documento, enfim. Selecionando o usuário ali pelo nome, ele ainda vai passar por uma tela de confirmação das informações. Depois ele vai acabar... aqui existe uma opção, né, um parênteses aqui, uma opção de criar um cadastro, né, para um usuário, caso o usuário ainda não tenha sido cadastrado, não existe o cadastro do cidadão na plataforma, então essa opção aqui de criar um cadastro novo, né, está aqui na parte inferior da tela, então se o servidor optar por essa opção, ele vai passar por esse passo aqui de informar, né, os dados do cidadão. Basicamente, ele precisa informar nome, e-mail e um número de documento. Existe até a possibilidade de registrar só com o nome do manifestante, mas isso a gente pode abordar mais adiante. Nós vamos continuar aqui. Então, aqui também aquela tela de registro da manifestação, né, onde vai selecionar qual é o órgão, qual é o assunto, qual é o teor da manifestação, alguns dados adicionais, se for o caso. Aqui, né, só para ficar mais destacado, a seleção do órgão ali, no órgão destinatário. E nesse caso, o servidor que está registrando a manifestação para o cidadão pode inclusive registrar para outro órgão que nem é o dele. Né? Eventualmente ele está fazendo um atendimento, mas o cidadão, né, chegou até aquele órgão, mas o órgão que vai tratar daquele assunto não é o órgão onde o servidor trabalha, então ele pode inclusive selecionar já o órgão que vai tratar daquele caso para o cidadão.
caso ali na questão do pode também, né, filtrar por esfera, enfim, só para deixar registrado também, né, que a plataforma hoje ela está disponível, né, como eu comentei lá no início, ela está disponível para ser utilizada por órgãos de outras esferas, de outros poderes, então é possível ali, né, filtrar, enfim, buscar o órgão para onde está se registrando essa manifestação. Aqui também tem algumas formas de registro da manifestação, mas eu posso abordar isso mais adiante, que em certos casos, onde o órgão disponibiliza no seu site um link com a marcação do órgão, então esse órgão já vem pré-selecionado nesse passo de seleção de órgãos, então é só para dar aqui mais uma informação que a plataforma, né, tem algumas opções de registro de manifestação, mas não é o foco aqui do nosso treinamento, não vamos nos ater muito a isso. Aqui, mais uma vez, a tela final, onde se revisa a manifestação e grava-se, se registra a manifestação, né, que acabou de se digitar. No caso da manifestação não identificada, né, como eu comentei lá no início, a única possibilidade de registrar uma manifestação não identificada é selecionando o tipo denúncia. Aqui nesse passo, né, tem uma opção de continuar sem identificar. Feito isso, né, aquela seção de identificação do manifestante ela é suprimida, né, vai se continuar ali com o preenchimento das demais informações e a manifestação vai ser convertida em uma comunicação de regularidade. A manifestação identificada sem cadastro. Como eu comentei ali atrás, então caso se opte, né, por cadastrar um novo usuário, né, nesse processo de registro de manifestação, então é possível aqui nessa tela preencher somente o nome do usuário. E isso aqui, essa opção que a plataforma permite, é muito voltada para aquele atendimento presencial, para aquele usuário que eventualmente, né, vai querer tanto registrar como também buscar a sua manifestação, né, presencialmente. Então não vai se informar ali um e-mail, eventualmente, né, se essa manifestação chegou por uma caixa de sugestão, né, eu não tenho ali nem o nome de documento do cidadão, não tenho e-mail, então para simples fato de registro, né, para que essa informação fique na plataforma, para que isso passe a constar como sendo, né, algo que o órgão registrou e tratou, então é possível fazer esse registro da manifestação utilizando só o nome do cidadão, então a plataforma permite fazer isso. Aqui chamando a atenção para dois detalhes, né, desse processo de registro. Existem casos onde está se registrando a manifestação e não teve oportunidade de colher do cidadão autorização para a criação de um cadastro na plataforma, né? Então ali a gente tem uma opção para a marcação nesses casos. Né? Ainda existe também ali uma opção de modos de resposta, né? Como eu comentei, o cidadão que eventualmente não quer receber isso pelo sistema nem por e-mail, ele quer buscar presencialmente, enfim, né? Então temos opções de seleção de qual é o modo de resposta que o cidadão está escolhendo. Vamos tratar um pouquinho aqui agora, né, abordar sobre o tratamento das manifestações. Então, passado esse momento de registro da manifestação, que eu abordei ali atrás, então, feito esse registro, como é que a gente trata as manifestações efetivamente? É isso que a gente vai ver aqui rapidamente. Bom, então, como eu comentei, o usuário, o servidor da ouvidoria, né, ele vai logar na plataforma, vai acessar a plataforma e ele vai ter aqui essas opções. Esse é o painel inicial ali da plataforma. Note que nós temos aqui alguns botões de comandos, né? Tem um painel aqui na lateral com algumas possibilidades também. Mas vamos passo a passo aqui. Primeira situação que eu quero abordar é a tela tratar manifestações, né? Então se a gente voltar aqui na tela inicial, existe um menu tratar manifestações, também um botão de comando ali chamado tratar manifestações. Então por ele a gente consegue consultar quais são as manifestações que estão ali registradas dentro da plataforma. A plataforma, por padrão, ela já apresenta, né, alguns filtros aqui pré-selecionados, né? Por óbvio ali a esfera, o órgão, dependendo do perfil do usuário que está acessando. Algumas situações. As situações da manifestação, quando a manifestação é registrada, ela primeiro se encontra no status de cadastrada, né? E ao longo do tratamento ela pode ir mudando de status, como por exemplo prorrogada, né, como o próprio nome diz, né, uma manifestação que
venceu o prazo inicial, que se for no caso de manifestação de laia são 20 dias, caso de manifestação de ouvidoria 30 dias. Então, venceu esse prazo e o órgão não conseguiu responder, ele pode prorrogar por mais um período, né, e a manifestação ganha esse outro status. Né. Uma manifestação de ouvidoria pode ser complementada pelo cidadão, se assim a ouvidoria selecionar, mas eu quero só chamar a atenção que nesse estado, né, se eu clicar naquele botão buscar, a plataforma vai me trazer todas as manifestações que não estão concluídas, aquilo que eu ainda não encerrei. Né? Então, eu posso alterar esses filtros, fazer um outro tipo de filtro, né? Não preciso necessariamente usar só os filtros que são apresentados, mas eu posso fazer essa alteração, clicar no buscar, e esse é o resultado, né? Como a plataforma vai apresentar as manifestações ali para o usuário. Né? Aqui tem uma gradezinha com algumas informações, o número da manifestação, qual é o órgão, qual é o assunto. Note que o assunto, né, tem uma ali preenchido, outros não, porque o assunto não é uma informação obrigatória para o registro da manifestação, ela é obrigatória para a resposta da manifestação. Então, para responder uma manifestação, eu preciso preencher o assunto. Né? Então, ali tem os dados de identificação do manifestante, data de cadastro, qual é o prazo, qual é a situação dessa manifestação, quem é a pessoa que está tratando, ou mais de uma pessoa que está tratando a manifestação. Aqui a manifestação é aberta. Então, para eu abrir uma manifestação, eu posso clicar sobre o número da manifestação ou clicar naquele símbolo que tem ali do lado, né, um quadradinho com uma seta. Ele vai abrir essa manifestação em uma outra aba do navegador que eu estou utilizando. Mas aqui é um primeiro olhar, né, do como é uma manifestação. Então o sistema vai me apresentar ali uma série de dados, né, o nome da manifestação, o órgão, o teor da manifestação vem em primeiro lugar. Aqui são, só para deixar aqui registrado, né, quais são as sessões que existem ali dentro da manifestação. Então eu tenho uma primeira sessão de resposta, assim, chamar atenção aqui para, né, a manifestação que ainda não está respondida, né, essa sessão ainda não existe ali, mas caso esteja respondida, a primeira sessão que é apresentada é justamente a resposta, né, que é a parte mais importante, digamos, para o cidadão, é aquilo que interessa, então geralmente vem primeiro. Depois temos ali o teor, tem dados da manifestação, alguma observação do órgão, também só para deixar marcado, né, as observações do órgão não ficam acessíveis para o manifestante, só por óbvio, né, para os servidores do órgão. Tem uma seção de anexos, histórico, tudo que aconteceu com a manifestação, os dados do usuário. Para chamar a atenção aqui também, no caso de manifestação do tipo denúncia, né, os dados do usuário são preservados, existe uma forma de acessar esse dado mais não ostensivo. Né? Eu acho que é isso que eu queria chamar a atenção aqui dessa tela. Nós vamos continuar. Aliás, essas sessões, né, eu posso expandi-las ou posso retrair. Eu deixei tudo retraídozinho aqui só para poder falar sobre cada uma delas. Mas aqui note, né, que a seção respostas ali está retraída, a seção teor está expandida, enfim, eu posso usar da minha melhor forma. Eu chamo a atenção aqui também que quando eu consulto uma manifestação, eu, servidor de ouvidoria, né, que posso praticar algumas ações ali sobre essa manifestação, os dados da manifestação estarão ali à direita da tela e as opções que eu tenho vão ficar mais à direita. Né? À esquerda o conteúdo, mais à direita as ações que eu posso praticar. Nesse caso aqui, isso é uma continuação, eu fiz uma montagem aqui da tela. Na verdade, essa seção manifestações deveria estar aqui embaixo, ainda do lado esquerdo, mas só para ficar mais fácil todo mundo poder enxergar, eu acabei fazendo uma montagem ali. Os dados de observação do órgão também, né? Ali o histórico da manifestação, tudo isso deveria estar sempre à esquerda da tela, mas só para ficar fácil de visualizar eu acabei fazendo essa montagem aqui, mas vamos continuar. Ainda tem a seção final lá do usuário, né? Como eu comentei, no caso de denúncia, esse dado do usuário ele não vai vir expandido como está nesse exemplo aqui, essa pessoa aqui que eu estou usando como teste, né? Caso a ouvidoria precise acessar esse dado, ele vai ter, né, que informar para o sistema que precisa. Né? Aqui do meu lado direito tem, né, uma informação onde eu vou escolher assim que eu quero ver, né, o dado desse usuário. Eu vou colocar uma justificativa e vou gravar. Aí sim o sistema vai apresentar essa tela como está sendo mostrado aqui do lado esquerdo.
E nesse caso, né, quando é que um servidor de ouvidoria vai precisar acessar esse dado do denunciante, né? Isso em função de alguma justificativa, né? Uma área de apuração que solicitou, enfim. Então, esse dado, né, por conta do decreto 10.153, é um dado protegido, é um dado que precisa se ter um certo cuidado para acessar, né? Deve ser acessado só realmente, né, se existir a real necessidade. Então, só para chamar atenção aqui sobre isso. Bom, então sobre o tratamento das manifestações, né? Até aqui eu estava falando sobre a consulta, como eu acesso às manifestações, e sobre o tratamento. Né? Bem rapidamente, o tratamento a gente entende como tratamento aquelas ações que, né, os servidores da ouvidoria, do SIC, vão praticar para tratar aquelas manifestações, para responder a manifestações, né, para dar um retorno para o cidadão. Como é que eu faço isso? Né? Através do botão analisar. Então, quando eu abro a manifestação e peço para analisar, eu estou sinalizando para o sistema que eu estou trabalhando com essa manifestação, seja para responder, seja para prorrogar, enfim, seja para alguma outra ação. O sistema sempre pergunta, né, se eu realmente quero, né, iniciar esse tratamento. Esses botões de comando, né, eles têm ali, né, um combozinho ali, aqui está destacado em vermelho ali o criar extrato, e se eu clicar naquela setinha à direita dele, então esse botão abre com uma série de opções, né? E a gente vai falar de algumas delas aqui para frente. Então, vamos caminhar aqui um pouco. Então, de novo, né, dando aqui um exemplo de um tratamento da manifestação. Né? Eu cliquei sobre o número da manifestação, abri aquela manifestação. Lá em cima eu tenho o botão analisar, eu clico sobre ele e eu vou chegar nessa tela, né? Onde, de novo, né? À esquerda eu tenho ali as informações da manifestação e à direita eu tenho algumas opções, né? Algumas ações que eu posso praticar. Vamos adiantar. Ok, então, simulando aqui como se eu estivesse respondendo uma manifestação. No caso da manifestação de ouvidoria, né, eu tenho algumas opções. No caso da manifestação de acesso à informação, eu tenho basicamente duas opções. Né? Eu posso responder aquela manifestação ou posso prorrogá-la. No caso de manifestação de ouvidoria, eu ainda posso responder conclusivamente, né? Além do responder conclusivamente, eu posso pedir uma complementação, posso fazer uma resposta intermediária, ou pedir um consentimento para o manifestante, para um caso específico de encaminhamento. Então eu vou selecionar ali alguma das opções. Aqui está simulando duas situações, né? Ou uma resposta intermediária ou um pedido de complementação. No caso da resposta intermediária, seria aquela resposta que eu dou para o manifestante, né? Informando algum passo que eu dei aqui com a manifestação dele. Isso não encerra a manifestação, ela continua ainda em aberto, né? Eu ainda vou ter que fazer esse tratamento definitivo. No caso do pedido de complementação, né, eventualmente um manifestante trouxe algumas informações, mas que não são suficientes para um tratamento adequado. É possível fazer isso. O manifestante vai receber lá uma notificação por e-mail de que o órgão está solicitando mais dados, né, daquela manifestação. Aqui um pedido de consentimento seria, né, para eu pedir para o cidadão, olha cidadão, eu vou encaminhar essa manifestação ou essa denúncia, né, esse caso de pedido de consentimento é específico para denúncia, eu vou encaminhar essa manifestação para outro órgão e queria saber se você me autoriza, né, a encaminhar essa manifestação para outro órgão com os seus dados de identificação. No caso de uma opção por responder conclusivamente a manifestação, né, eu preciso então incluir um texto de resposta, né? Eu preciso sinalizar se essa demanda está respondida sim ou não. Posso colocar alguma observação ali, informação interna de tratamento. Posso anexar, né, documentos, né, se eu estou enviando algum documento para o manifestante. No caso de denúncias, né, eu ainda tenho que dizer que se essa denúncia está apta, se ela envolve, né, servidor, se envolve empresa, se envolve servidor no nível de direção, e vou clicar no responder. Então isso seria, né, o procedimento para responder uma manifestação. No caso de prorrogação, né, então eventualmente pode acontecer de uma manifestação, como eu comentei, né, ela atingiu o prazo máximo de resposta, eu ainda não tenho a resposta para o manifestante. Só para reforçar, na manifestação de ouvidoria, né, eu tenho 30 dias para responder prorrogar por mais 30,
manifestação de acesso à informação e eu tenho 20 dias para responder, prorrogar por mais 10. Então eu vou escolher um motivo ali, né, pelo qual eu estou, porque a gente está prorrogando a manifestação, vou incluir um texto ali, uma justificativa, e vou clicar no prorrogar. Para o caso de denúncias, a ferramenta permite uma edição do conteúdo original dessa manifestação para a preservação de algum dado do manifestante. Então, o decreto 10.153, né, traz obrigações para as ouvidorias de que devem preservar a identidade ou os elementos que possam identificar o manifestante, e a gente pode fazer isso através de um extrato, que fazendo isso, né, se a denúncia foi encaminhada para outro órgão ou se foi encaminhada internamente, esses servidores não verão, não terão acesso, né, ao conteúdo original daquela denúncia, e somente ao extrato que está sendo gerado. Então, também só para pontuar, que talvez a gente não explore tanto isso, mas enfim, é só para deixar registrado que é uma opção possível, é uma orientação, inclusive. Então, a portaria 581 traz essa orientação. Quem tiver mais, que quiser consultar, né, melhor essas informações, por favor, façam. No caso de encaminhamento de manifestação para outro órgão, perdão, no caso de encaminhamento de denúncias para outro órgão, né, eventualmente o manifestante ele decidiu fazer uma denúncia para um órgão e ele acabou por errar, né, assim, aquele órgão não é competente para tratar aquela denúncia, e a ouvidoria pode solicitar para o manifestante se ele está de acordo de encaminhar essa denúncia para outro órgão, inclusive compartilhando os dados de identificação dele, né? Novamente, né? Isso está regulamentado e caso a ouvidoria decida encaminhar essa manifestação para outro órgão, ela precisa pedir o consentimento do manifestante para encaminhar com os dados. Se o manifestante não responder ou não consentir, a manifestação pode ser encaminhada, mas sem enviar os dados do manifestante. E através do pedido de consentimento é que faz essa consulta ao cidadão. Como eu comentei, também é possível solicitar complementação, né? Aqui não só para denúncia, mas para os outros tipos de manifestação. Também chamando a atenção que manifestação de acesso à informação não tem essa funcionalidade, mas para manifestações de ouvidorias, então é possível solicitar que o manifestante, né, envie mais dados para que seja dado um tratamento adequado à manifestação. E por fim o arquivamento, né? Então ainda é possível, né? Uma manifestação que ela está repetida, ou o cidadão faltou ali com os deveres de urbanidade dele, ou enfim, né, alguma criança acessou a plataforma e acabou registrando uma manifestação que não faz sentido, né, ou alguém fez um teste, então é alguma coisa que não vai ser efetivamente tratada, né, pode ser arquivada também. E aqui, né, só uma demonstração do encaminhamento de manifestação para outro órgão. Então ali eu vou selecionar o órgão para onde eu estou encaminhando essa manifestação, vou inserir um texto, né, para o órgão destinatário e para o cidadão. Bom, falando um pouquinho sobre relatórios. Então a plataforma ela permite, né, que eu extraia alguns relatórios ali, né, dessas manifestações que estão lá dentro da plataforma. Uma primeira opção, a gente vai tratar aqui rapidinho sobre ela, sobre essas opções, é através daquela tela tratar manifestações. Porque essa tela, ao final da tela, eu tenho um botão ali exportar. Então eu posso fazer uma busca pelas manifestações e aqui eu tenho um botão exportar. Então eu vou poder exportar esse conjunto de informações, né, que eu selecionei. Eu vou voltar aqui na primeira opção. Então, através do menu tratar manifestações, novamente, né, eu comentei isso lá atrás, essa tela vem aqui com alguns filtros pré-preenchidos, mas é possível alterar esses filtros, inclusive, só para chamar a atenção, aqui tem um botão limpar. Se eu clicar nesse botão limpar, né, eu vou eliminar todos esses filtros que eventualmente, né, eu já utilizei ou que veio pré-selecionados. Vou fazer aqui a minha seleção, vou selecionar as opções que mais, né, que são mais adequadas ao que eu estou buscando ali no momento, e vou clicar no botão buscar. Ao fazer isso, a tela o sistema vai me retornar aqui na tela, né,
conjunto de manifestações que se encaixam naqueles critérios, e eu posso clicar aqui no exportar. Vou poder escolher ali entre os formatos, né, de documento, de planilha, de PDF, enfim. Então eu vou poder, essa é uma primeira forma de tirar um relatório aqui da plataforma. Uma outra opção é através do menu relatórios. Né? Aqui a gente está trazendo como exemplo um relatório de manifestações que sofreram alteração de tipo. Né? Existem outros tipos de relatório, mas só para dar um exemplo aqui, então, através ali daquele menu eu consigo extrair da mesma forma, né? Usando os filtros, clicando no buscar, depois fazendo a exportação desses dados. Nós temos também um outro menu, né, chamado de encaminhamento de manifestações. Isso só para chamar a atenção, porque as manifestações que eventualmente foram registradas no órgão, mas esse órgão entendeu que não é competente para tratar daquele assunto, acabou encaminhando para outro órgão, eu perco acesso a essa informação. Né? Por óbvio, então, se eu ou se o meu órgão, né, decidiu encaminhar a manifestação para outra, é porque ele não é competente para tratar. Então, essa manifestação deixa de ser desse órgão e passa a ser do órgão para onde eu encaminhei. Mas se eu quiser, né, levantar as informações, né, daquelas manifestações que passaram pelo meu órgão e foram encaminhadas para outros. Então, através do menu encaminhamento de manifestações, eu consigo acessar da mesma forma. Né, filtros, seleciono os filtros, clico no buscar, exporto esse dado. Então, mesmo modus operandi ali. Uma outra forma de ter relatórios, né, da plataforma através do painel Resolveu. Então, é um painel que é construído com base ali nos dados que estão registrados dentro da plataforma. Então, se eu acessar, né, esse painel, né, existe um endereço próprio, se eu buscar no site da CGU, ou se eu buscar, né, colocar lá no Google, painel Resolveu. Né, então, eu vou ser direcionado para um link desse painel que é construído com base nas informações que estão registradas lá na plataforma Fala BR. Né? Então eu tenho ali uma série de filtros aqui. Né? À minha esquerda da tela eu tenho algumas opções de filtrar por data, filtrar por órgão, por algumas situações. Eu posso selecionar ali na parte de cima, tem alguns menus também. Né? Eu quero ver só manifestações da esfera federal, estadual, municipal, enfim. Né? Se eu descer mais, ali tem uns gráficos ali na plataforma, então é uma outra maneira de ter informações a respeito do que está registrado lá na plataforma. E só para registrar, esse painel ele tem uma atualização diária até o dia anterior. Né? Então as manifestações do dia ainda não estão refletidas aqui. Era só a partir de amanhã que essas manifestações passaram a fazer parte aqui do painel. A plataforma ainda permite que eu faça consultas à base do FalaBR. Esse é um tipo de consulta que é franqueada para as ouvidorias, para os órgãos. Isso para que os órgãos possam, né, assim, colher essas informações e gerar seus próprios relatórios, gerar suas próprias informações. Então, para ter acesso a esse tipo de consulta, né, existe a necessidade de ter um profissional com conhecimento um pouco mais aprofundado de TI, porque ele vai precisar construir uma consulta, ele vai ter esses dados, né, muito crus, né, são dados, assim, dados primários, então ele vai precisar construir uma forma de armazenar esse dado, mas existem ouvidorias que se utilizam dessa outra forma também de gerar dados a partir da plataforma. Então, só para deixar aqui registrado que existe essa possibilidade. Bom, nós ainda vamos falar rapidamente sobre essas funcionalidades, que eu acho que é o que mais nos interessa aqui nesse treinamento, que é falar sobre a triagem, a tramitação e tratamento das manifestações. Então, vamos caminhar aqui rapidinho. Só para chamar a atenção que para que essas funcionalidades, né, para que eu consiga utilizá-las bem, né, alguns pontos são importantes de se dizer, de se chamar a atenção aqui. Primeiro, com relação às unidades. Então, a tramitação de manifestações, né, pela plataforma FalaBR, a tramitação mais recomendável é que se faça essa tramitação por unidade e não por usuário. Justamente porque, né, caso os usuários sejam trocados, as manifestações estão associadas às unidades e não vai se perder o acesso a essas manifestações. Enquanto que se eu tramitar uma manifestação para um usuário, eu estou dando acesso apenas àquele usuário. Né? E os demais usuários daquela unidade não conseguem acessar essa manifestação. Então, só para deixar marcado que é possível fazer a tramitação dessas duas formas.
Então, para isso, né, eu preciso configurar as unidades. Quem faz isso é o usuário do tipo gestor da unidade. Né? Então, assim, não é o objetivo aqui explorar muito isso, mas só para deixar isso também marcado, porque faz mais sentido a hora que a gente vai falando sobre a tramitação. Isso é feito ali pelo menu de configurações. Aqui, né, só para a gente deixar aqui alguns pontos marcados, né? Não existe limitação de quantidade de unidades, então, de acordo com o tamanho do órgão, com a necessidade, né, assim, a forma que o órgão decidiu trabalhar, então, o sistema permite isso. A criação de unidades, né, pode ser feita, né, tanto unidades internas para dentro da ouvidoria, né, para uma organização melhor do tratamento dentro da ouvidoria, ou unidades fora da ouvidoria, né? Então, a tramitação de manifestações, eu posso tramitar uma manifestação para uma unidade que não é da ouvidoria, para que essa unidade, né, contribua com algumas informações que voltarão para a ouvidoria poder responder ao manifestante. Aqui, então, só para também falar sobre o cadastro dos servidores, né? A tramitação interna dentro do órgão, então, o perfil que se dá para esses usuários que não são da ouvidoria é o perfil de colaborador. Então, o gestor da ouvidoria vai fazer o cadastro dos colaboradores que receberão, né, assim, essas manifestações que são tramitadas para as áreas, para que possam contribuir com a resposta, né, com as respostas para essas manifestações. Também, né, assim, só para deixar bem pontuado, o perfil de colaborador ele é bem limitado. Então, um perfil de respondente, um perfil de gestor, que são aqueles perfis que são dos colegas que trabalham nas ouvidorias ou no SIX, eles acessam todas as manifestações que estão sendo registradas ali para o órgão. Enquanto que o colaborador só acessa as manifestações que foram encaminhadas para a unidade dele ou especificamente para ele. Então, o perfil de colaborador é um perfil bem limitado. Então, é um perfil que vai trabalhar fornecendo informações, né, para a ouvidoria, para que a ouvidoria possa efetivamente responder ao cidadão, né? Existe até a possibilidade de dar mais poderes para o colaborador, mas, em regra, o colaborador tem um perfil bastante limitado. Falando um pouquinho sobre triagem de manifestações. O que nós idealizamos, né, como sendo essa funcionalidade de triagem, né? É uma análise rápida das manifestações, né? O colega vai acessar uma funcionalidade específica, né, para consultar as manifestações que estão recém-chegadas ali no órgão e vai fazer uma leitura dessa manifestação para tomar alguma ação rápida, né? Encaminhar ela para um tratamento. Nessa ação de triagem, né, algumas análises são feitas, como por exemplo, essa manifestação ela é de competência do meu órgão mesmo? Né? Essa manifestação ela está repetida, essa manifestação ela é uma manifestação de ouvidoria mesmo, então assim, eu tenho que tratar essa manifestação, então é um primeiro olhar sobre a manifestação para saber qual o tipo de encaminhamento que eu devo dar, né, para essa manifestação que está recém-chegada ali no meu órgão, né? Na triagem é possível, né, assim, atribuir uma prioridade, é possível atribuir uma tag, é possível eventualmente até arquivar essa manifestação de imediato, ou encaminhar para outro órgão, ou fazer a tramitação. Então, enfim, né, esse primeiro olhar que o órgão dá para a manifestação, a gente costuma dizer que assim, é como se fosse uma caixa de entrada de e-mail, né? Tudo que chega está ali e eu vou dando o tratamento, né, eu distribuindo de acordo com a necessidade. Né? É possível tratar isso em lote, em alguns casos. Então, a gente vai ver isso, né? A gente vai exemplificar acessando a plataforma, mas a princípio só para dar aqui uma ideia do que seria esse trabalho inicial da triagem. Bom, o que é a tramitação da manifestação? Né? Então, é um conceito de, né, eu vou enviar essa manifestação para uma unidade ou para um servidor. Né? Então, quando eu encaminho essa manifestação para alguém, eu estou tramitando. Esse é o conceito que a gente quer dar para manifestações, porque eventualmente um servidor pode pegar para si uma manifestação também.
mas a ideia aqui é que, né, existe uma pessoa dedicada para fazer uma triagem e eventualmente ela vai encaminhar para alguém, para que alguém tome algum tipo de providência, né? Bom, essa tramitação, essa distribuição, né, pode ser feita, né, para os servidores de dentro da ouvidoria ou para algum servidor de fora da ouvidoria também que vai contribuir com informações, né, para responder essa manifestação. Esses servidores que estão fora da ouvidoria, né, que são os perfis de colaborador, né, eles, como a gente já falou anteriormente, né, eles têm perfil bastante limitado, a ideia é que eles só visualizem aquilo que, né, foi disponibilizado para ele, que ele devolva aquilo para manifestar para a ouvidoria, para que a ouvidoria realmente produza a resposta. E a gente também vai explorar isso mais quando a gente tiver acessando a plataforma, então vamos caminhar aqui rapidinho. Bom, o tratamento, né? O que é o tratamento da manifestação, né? A gente já abordou ali atrás algumas funcionalidades, né? Como prorrogar a manifestação, como responder a manifestação, arquivar, enfim. Mas aqui a gente vai também explorar algumas outras funcionalidades e a gente com certeza, né, vai explorar mais quando a gente estiver ali usando a plataforma, mas então para além, né, dessas ações, né, que é responder, né, o responder também é um tratamento, mas a gente tem também assim nesse processo, né, de construção da resposta para enviar para o manifestante, a gente também tem algumas funcionalidades que a gente vai ver aqui também assim mais adiante, aliás, a gente vai abordar isso mais na prática, mas então existe algumas funções de tratamento que a gente vai explorar um pouquinho ali adiante, né? Existe uma série de funcionalidades e também só para chamar a atenção, o sistema hoje ele tem duas telas de tratamento, né? Existe a tela tratar manifestações e existe a tela de tratar novo. Então, essas telas, em resumo, elas permitem que a manifestação seja respondida, permite que a manifestação seja prorrogada, mas eu quero só chamar a atenção que na tela tratar manifestações, né, eu não consigo tramitar as manifestações, fazer o trâmite das manifestações, enquanto que a tela tratar novo ela tem mais esse viés, né, ela está mais voltada ao trâmite interno das manifestações e a tela tratar manifestações está mais dedicada a responder ao manifestante, né? Então tem uma série de filtros que estão disponíveis ali na tela do tratar novo, que na tela do tratar manifestações, né? Outros tipos de filtros. Então nós temos, por exemplo, na tela do tratar novo, nós temos filtros, né, que são dedicados para o gestor, que vão auxiliá-lo, né, nesse processo de gestão das manifestações que estão ali sendo, né, trabalhadas no órgão, como por exemplo, né, manifestações que vencem hoje, ou manifestações que vencem daqui a alguns dias. Então nós temos alguns filtros, né, que auxiliam nesse trabalho de gestão, né, eu acho que seria um termo mais adequado para a gente colocar aqui. Enquanto que a tela do colaborador, né, que é aquele colega que está nas áreas contribuindo com o processo de resposta, né, informando para a ouvidoria, trazendo para a ouvidoria algumas informações, os filtros deles são diferentes, né, são filtros do que está vencendo ali no dia, do que está com tratamento ainda não resolvido, ele não tratou, então mas na prática a gente vai abordar isso com mais detalhe, assim, né? Na teoria fica mais difícil de compreender, mas já a gente chega nesse detalhe, né? Então, só para chamar mais uma outra atenção, né? Falando da tramitação interna das manifestações. Assim que a ouvidoria decide encaminhar uma manifestação para que uma área interna do órgão contribua com alguma informação para o tratamento, então, encaminhando para aquela unidade, né, é possível indicar um e-mail, né, que vai receber um alerta quando essa manifestação for tramitada para aquela unidade. E quando a manifestação é tramitada para um servidor específico, aí necessariamente ele recebe um e-mail, né, de que tem alguma coisa para ele tratar ali na plataforma. Então, os alertas eles são divididos dessas duas formas, né? Então, quando eu encaminho para a unidade, né, eu posso indicar ou a unidade, né, assim, na configuração da unidade, né, é possível indicar um e-mail ali para receber um alerta ou não, mas quando o servidor recebe uma manifestação para tratar,
né? Digamos que a unidade recebe e lá a unidade decide, não é tal servidor que vai tratar essa manifestação, e encaminha essa manifestação para ele. Aí ele vai receber um alerta de que tem algo que ele precisa tratar, né? Novamente a gente vai simular isso ali na prática. E depois a gente vai, então, executar um fluxo completo, né, assim, do registro da manifestação. Vamos ver funcionalidades, né, como alteração de tipo, né, arquivamento, encaminhamento. A gente vai ver também como é que se faz distribuição de manifestações. A gente vai abordar também ali, né, uma solicitação de subsídios, né, para os colaboradores. A gente vai ver como é que o colaborador insere essas informações na plataforma e a ouvidoria recebe isso, né, para poder produzir a resposta. Então, o servidor vai fazer uso dessas informações, vai gerar uma resposta e vai responder para o manifestante. Então, nós vamos simular um fluxo desse. Então, essa aqui era uma primeira fala assim, mais expositiva e nós vamos caminhar agora para a demonstração utilizando a plataforma. Dando continuidade aqui ao nosso treinamento, nós vamos agora para uma parte mais prática, desde o registro da manifestação até o seu tratamento, a resposta ao cidadão, até que ele receba essa resposta e possa inclusive responder uma pesquisa de satisfação. Eu queria tratar inicialmente com relação ao acesso à plataforma. O acesso se dá por esse endereço aqui, falabr.cgu.gov.br. Mas para além disso, o decreto 9492 ele traz aqui um dispositivo que os órgãos do Executivo Federal, né, eles precisam divulgar em seus sites o endereço, né, para que o cidadão possa acessar essa plataforma e realizar ali o seu registro da sua manifestação. Então, os órgãos do Poder Executivo Federal, né, disponibilizam. Então, aqui dando exemplo do site da CGU, nós temos aqui uns canais, né, de atendimento. Então, se eu escolher qualquer uma dessas alternativas aqui, eu vou ser direcionado para a página do Fala BR, né? Dando mais um exemplo aqui, Ministério da Economia, também tem aqui, né? O decreto não padronizou exatamente, né, como seria a forma, mas os órgãos eles disponibilizam, enfim, né? Aqui dando mais um exemplo do INSS, aqui os canais de atendimento. Então, enfim, se o cidadão buscar, né, no próprio Google, né, colocar ali ouvidoria, governo federal, então o primeiro resultado que aparece aqui é o endereço da plataforma, né, mais um exemplo aqui, o IBGE, na ouvidoria do IBGE, como é que divulga, né, então tem aqui, né, um link que dá acesso ao Fala BR. Enfim, para essa apresentação nós vamos utilizar o ambiente de treinamento, né, então nesse endereço aqui, para que a gente não registre nenhuma manifestação de teste na base do Fala BR, então eu vou fechar essas outras guias aqui. Pronto, vou ficar só com... Então, assim que o usuário, né, seja o servidor de ouvidoria, seja o manifestante, né, quando ele chegar nessa tela de início, que ele tem algumas formas de acesso. Para acessar a plataforma, caso aquele usuário que já esteja mais ambientado, ou o servidor de ouvidoria, tem aqui a opção de entrar na plataforma, e como eu já falei naquela parte mais expositiva, então tem algumas formas de login na plataforma, seja um login do próprio FalaBR ou o login do GovBR. Eu vou voltar aqui à tela inicial, porque um cidadão que chega até essa tela de acesso à plataforma, se ele ainda não é um usuário ambientado e eu quero fazer uma reclamação, então ele clica na reclamação, ele também é direcionado aqui para essa tela de login, e como eu falei também na apresentação, a única alternativa que permite que ele faça de forma não identificada é a denúncia. Se ele clicar na denúncia, então ele vai ter aqui a opção de continuar sem se identificar. Mas eu quero simular aqui o registro de uma manifestação por um cidadão que já tem um cadastro na plataforma. Eu já deixei aqui uns acessos previamente preparados aqui para facilitar a nossa demonstração. Então, o manifestante chega aqui, ele vai, no caso, acessar a plataforma com o seu login e com a sua senha. Vai clicar em entrar.
E aqui ele vai ter, né, aquela tela que eu mostrei na parte positiva também, né, as opções que são disponibilizadas ali para o manifestante. Nesse caso, a gente está tentando simular um registro de uma nova manifestação. Eu poderia aqui consultar as manifestações que eu já registrei, mas voltando ali à tela de início, eu vou registrar uma nova manifestação. Né? O sistema sempre me permite ou me solicita, né, qual tipo de manifestação eu estou querendo registrar. Eu vou optar aqui pela opção de sugestão. Aqui nessa próxima tela, né, que é onde eu vou efetivamente registrar a minha manifestação. Eu tenho sempre que indicar qual é o órgão para onde eu vou enviar a minha manifestação. Eu posso fazer alguns fios por esfera, né, de outros poderes até, como eu citei na apresentação, em algumas situações, algum link específico que um órgão tenha colocado no site, eventualmente esse órgão aqui já vai vir selecionado. Mas nesse caso eu vou selecionar um órgão aqui que eu deixei preparado para nossa exposição, né? Instituto Federal do Rio Grande do Sul. O assunto é um campo não obrigatório, mas caso eu queira, posso informar. Aqui eu vou colocar um texto da minha manifestação. Note que são permitidos até 8.000 caracteres, né, de texto. É possível incluir anexos nessa manifestação, então se o manifestante queira colocar algum documento ali que demonstre aquilo que ele está relatando, então é possível fazer, né, a inserção desses anexos. Aqui eu posso anexar até 10 arquivos limitados a 30 MB, né, os 10 arquivos, ou um só de 30 MB, então existe essa limitação na plataforma. Existem algumas informações complementares aqui, né, que se o manifestante quiser preencher com algumas informações que, né, contribuam com essa manifestação. Se não, eu vou clicar no avançar. Aqui eu tenho uma tela final de revisão, onde eu posso, né, consultar, era isso mesmo que eu queria, né, ter registrado. Se sim, eu vou clicar no concluir e a minha manifestação vai estar ali registrada. Como esse cidadão de teste que eu estou utilizando, né, já tem um cadastro, essas informações foram para o cadastro dele, e essa manifestação aqui, eu vou só guardar essa informação, né? Essa informação, a manifestação 218, ela também já consta ali nas minhas manifestações. Né? De toda forma, essas informações aqui são enviadas para o e-mail cadastrado, para que o manifestante a utilize. Existem algumas situações onde a manifestação, por exemplo, é registrada por um servidor para o manifestante. O cidadão precisa guardar necessariamente essas duas informações aqui. Né? Ele precisa guardar o número do protocolo e o código de acesso. Né? Caso o manifestante não tenha cadastro na plataforma, essa vai ser a forma que ele tem para acompanhar essa manifestação a posterior. E essa informação ela só é mostrada nessa tela. Se eventualmente, né, perder essa informação daqui, não tem mais como recuperar. Então, no caso, né, de um atendimento presencial, o servidor da ouvidoria, né, vai ali imprimir a manifestação, ou imprimir essa página, perdão, entregar para o manifestante para que ele possa acompanhar isso depois. Né? Então, a 218, se eu vier aqui nas minhas manifestações, então a manifestação 218, se eu selecionar aqui por data de cadastro, ordenar, aliás, por data de cadastro, então a mais recente é justamente essa aqui, a 218, que foi eu acabei de registrar. Note que aqui tem uma informação interessante, né? As manifestações que já estão concluídas, né? Então eu tenho como responder uma pesquisa de satisfação. Essa aqui, ela está ainda numa situação de cadastrada, ela acabou de ser registrada na plataforma, ainda não tem como responder a pesquisa, porque não tem a resposta conclusiva ainda dessa manifestação. Mas esse é o registro da manifestação. Eu vou voltar aqui na tela de início e só simular mais um registro, bem rapidamente, né? Então, uma nova manifestação. Aliás, deixa eu fazer diferente, né? Eu vou sair daqui. E se por um acaso eu cheguei nessa tela, né? Quero fazer agora aqui um elogio. Então, se eu cliquei e não estiver logado, o sistema vai pedir para que eu faça, né? Que eu acesse a plataforma. Se eu sou um cidadão que não tenho cadastro na plataforma, né? Eu posso utilizar aquele cadastro lá do gov.br, né? Se eu clicar nessa opção, ele vai ser redirecionado lá para a página do Gov, para que eu faça o meu login. Eu vou retornar porque não é o caso aqui do nosso exemplo.
Se o cidadão não tem cadastro, ele pode criar uma conta, né, como eu comentei. Ele vai basicamente precisar informar nome, e-mail e um número de documento para fazer esse cadastro. Mas voltando ali ao início, só para a gente concluir. Então eu estou aqui fazendo um elogio. Eu vou entrar, vou selecionar ali o meu órgão. Eu estou usando esse órgão aqui de exemplo para que a gente possa tratar essas manifestações mais adiante. A gente consultar esse fluxo completo, né? Então aqui eu estou registrando de forma mais simples, mais sucinta, para simplesmente gravar a informação. Então eu tenho aqui o resumo da minha manifestação, vou concluir, e eu gravei, acabei de registrar a manifestação 219. Bom, esse é o registro da manifestação por parte do cidadão, né? Para ele consultar as manifestações, como eu já falei, tem aqui as minhas manifestações. Ele pode abrir uma manifestação dessa qualquer para consultar o status dela, enfim, qual o ponto que está essa manifestação. Outra forma de registro de manifestações é o próprio servidor da ouvidoria fazendo esse registro, que é isso que nós vamos simular aqui agora. Então eu vou pegar aqui um login de um servidor que eu já deixei aqui preparado. Eu vou acessar a plataforma. Então essa é a tela do servidor de ouvidoria e dentre as várias funcionalidades que existem aqui, né, como os menus de comandos aqui em cima, existe um menu aqui, né, que eu posso expandir ou retrair. Aqui eu tenho as informações do usuário que está logado na plataforma, tem aqui os botões de comando, tem um painel que me mostra como é que está as manifestações do meu órgão. E nesse caso eu quero registrar aqui uma manifestação para o cidadão. Novamente, né? Vou ter que selecionar um tipo de manifestação. Vou buscar o cadastro de um usuário que já existe na plataforma. Vou criar um cadastro novo para esse usuário, se assim ele não tiver, né? Eu vou novamente usar aquele mesmo usuário que a gente está usando aqui de teste, só para facilitar, né, o nosso exemplo. Então, vou buscar aqui pelo e-mail deste usuário. Então eu tenho aqui o meu cidadão de teste, vou clicar sobre o número dele para selecionar. Aqui é uma opção de revisão dos dados, caso, né, necessário. Eu vou só simplesmente avançar. Note que esse usuário ele é um servidor lá do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Mas eu posso registrar essa manifestação para outro órgão, inclusive. Na verdade, eu vou acabar, né, sempre utilizando esse mesmo órgão aqui para a gente poder tratar essa manifestação posterior, mas é possível registrar inclusive para outro órgão. Deixa eu pegar aqui um texto da minha manifestação, aqui para o registro, né? Dados obrigatórios aqui nesse momento. Basicamente, é o órgão para onde eu tenho que enviar essa manifestação e o texto da manifestação, o teor, né? Essas são as informações mínimas necessárias. O assunto não é obrigatório, os demais campos não são, mas eu posso, né, preencher, inclusive aqui só para a título de exemplo. Vou selecionar aqui qual é o assunto, vou selecionar um canal de entrada, supondo que eu esteja registrando essa manifestação aqui que chegou por e-mail, né, e eu estou inserindo essa manifestação na plataforma. Essa manifestação trata-se de um ocorrido, né, que aconteceu lá no estado do Acre, no município de Acrelândia, e foi num posto de atendimento. Do INSS, alguma pessoa envolvida nesse fato, né? Tem lá um servidor que participou aqui desse ocorrido, que está sendo registrado, seja um elogio, seja uma reclamação, seja uma denúncia, né? Qual é o órgão? Estou dizendo aqui que é o INSS, a função, ele é um analista, eu posso incluir mais envolvidos aqui nesse evento, mas vou avançar só com esse mesmo. Faço aqui a revisão das informações, se são elas mesmas, eu clico em concluir. Pronto, a manifestação está registrada, né? Nós já estamos aqui na 220 e novamente, né, só reforçando o código que nós precisamos guardar e entregar para o manifestante, né, informar para que ele possa consultar essa manifestação
posterior. Nesse caso, eu já tinha usado um cadastro de um manifestante já existente, né? Caso fosse um cadastro que está sendo criado agora, essas informações chegariam por e-mail, e se for o caso de uma manifestação que está sendo registrada sem a utilização do e-mail, né, eu preciso guardar essa informação, né, para que o cidadão possa acessar essa manifestação no futuro. Eu vou voltar aqui no início e vou só simular o registro de uma manifestação, inclusive sem o e-mail. Como eu falei, né, é possível que um atendimento esteja sendo feito para uma pessoa que não quer, não utiliza, enfim, por algum motivo, né? Então, ele não tem e-mail, não acessa, como é que ele faz para guardar essa informação, né? Então, eu vou registrar a manifestação, vou clicar aqui em cadastro novo, vou informar simplesmente o nome do manifestante, nome do... e vou avançar. Aqui, novamente, né? Vou selecionar o órgão para onde eu vou, né? Que vai recepcionar e que vai tratar essa manifestação. Aqui, eu vou colocar o texto da manifestação. Vou selecionar aqui o canal de entrada. Ah, isso foi presencial, né? Um atendimento presencial que eu fiz. Vou avançar. Vou revisar os dados da manifestação e vou concluir. E está aí mais uma vez o registro da manifestação. Agora nós já estamos na 221. Então essas são as formas de registro da manifestação, né? Tanto pelo cidadão como pelo servidor de ouvidoria. Basicamente são essas as opções mais utilizadas na plataforma. Ainda existem outras, mas não vamos nos estender muito aqui. Então, esse é o processo de registro de manifestações na plataforma. Agora eu gostaria de simular como é que nós iniciamos o trato, né, dessa manifestação. Então eu tenho aqui também, deixei preparado um servidor que é o responsável por fazer a triagem dessas manifestações. Então eu vou acessar aqui a plataforma, né, novamente, ou com o login criado na própria plataforma, ou o login criado no portal GovBR. Inclusive os servidores também podem fazer uso, né, desse tipo de acesso. Nesse caso ele vai precisar logar uma vez na plataforma com o cadastro que ele já tem no GovBR, e o gestor da ouvidoria vai fazer, vai fazer os ajustes necessários nesse cadastro. Então, quando o servidor faz o primeiro acesso, a plataforma FalaBR vai puxar essas informações para dentro do FalaBR, né, para reconhecer esse usuário, e a partir daí o gestor daquele órgão pode dar as permissões, né, os perfis, e inclusive a gente vai poder diferenciar isso aqui mais adiante. Mas vamos utilizar então este usuário aqui que eu já tenho cadastrado. Esse é um usuário do tipo respondente, né? E o primeiro passo então para dar tratamento a essas manifestações, né? Nós temos aqui hoje uma tela chamada Triar Novo. Então esse menu Triar Novo, né? A gente costuma dizer que ele é como se fosse a caixa de entrada do órgão, né? Então tudo aquilo que chega para o órgão tratar, então a princípio vem para essa caixa, e à medida que o servidor que faz a triagem vai, né, trabalhando com essas manifestações, enviando para alguém responder, tratar, essa caixa vai esvaziando, né? Então, se eu fizer aqui, né, uma forma mais simples, por exemplo, essa manifestação aqui, eu tenho acesso aqui aos dados que foram, né, o texto que foi registrado na manifestação. Então, bem rapidamente, né, essa tela aqui, eu tenho, né, aqui em cima alguns botões de comando. Eu posso selecionar uma ou mais de uma manifestação, né, e praticar alguma ação aqui sobre elas. Posso marcar todas, inclusive. Eu tenho aqui, né, alguns botões de comando, né, onde eu posso ordenar essas manifestações, né, de acordo com a minha necessidade. O padrão do sistema traz as mais recentes, mas eu posso optar por uma outra forma de ordenação. Eu tenho aqui ainda alguns filtros que eu posso também utilizar, né, de acordo com a minha necessidade, então não vamos nos ater muito aqui a isso agora. Existe uma tag, né, que eu posso filtrar por algumas tags, depois a gente vai tratar sobre isso também. Posso buscar uma manifestação por um número específico, se eu sei qual é o número da manifestação que eu estou buscando.
as informações da manifestação, né? Eu tenho aqui basicamente tipo, o número da manifestação, eu posso atribuir uma prioridade a ela, né? Tem aqui os dados básicos da manifestação, quando é que foi cadastrado, qual é o prazo que eu tenho para responder, tem aqui uma prioridade que ainda não foi atribuída, mas né, com um clique aqui eu posso já atribuir uma prioridade, sinalizando para quem vai tratar essa manifestação se tem algum fator que me chamou a atenção. Eu ainda estou aqui no processo da triagem, né? Rapidamente eu ainda posso aqui, inclusive, por exemplo, alterar o tipo dessa manifestação, né? O cidadão escolheu uma tipologia, mas a ouvidoria analisou e falou, não, essa manifestação aqui ela tem mais elementos que caracterizam um outro tipo de manifestação, é possível fazer isso aqui. Né? Aqui eu já tenho um resumo do que é a manifestação, mas se eu não estou vendo o texto completo, eu posso expandir isso para que eu possa ver, né, o teor completo da manifestação, acessar os anexos, enfim. Então, basicamente, são as informações que nós temos aqui nessa tela. E como eu comentei, ela é um primeiro contato que a ouvidoria tem com essa manifestação. Por exemplo, o servidor que está fazendo a triagem pode entender que essa manifestação não é, né, não é o órgão competente para tratar essa manifestação. Eu posso aqui marcar essa manifestação e já fazer o encaminhamento dessa manifestação para outro órgão. Né? Selecionar aqui qual órgão que vai receber essa manifestação, colocar aqui uns dois textos, né? Um para o órgão destinatário e outro para o usuário, e encaminhar a manifestação. Então, assim, de uma forma bem direta, bem simples. Mas vamos voltar ali na tela de triagem para a gente, né, supondo que essas manifestações serão tratadas no âmbito do próprio órgão. Bom, então se essa manifestação será tratada no órgão, eu poderia já, né, atribuir essa manifestação para um usuário. A plataforma ela permite dois tipos de atribuição, vamos chamar assim, de manifestação, que é um próprio servidor pode pegar para si a manifestação, o servidor da ouvidoria, ou existe alguém destacado para fazer a triagem das manifestações e direcionar essa manifestação para um determinado usuário ou para uma determinada equipe. Enfim, a gente vai tratar disso mais adiante. Mas aqui então, só falando rapidamente sobre esse caso específico, né? Então, se o colega da triagem entender que essa manifestação deva ser tratada ali por esse usuário, por exemplo, né? Então, basta que comece a digitar o nome aqui do usuário, ele vai aparecer aqui, né, se tivesse mais de um, simplesmente pelo fato de eu clicar no nome do usuário, né, essa manifestação já está atribuída a este, então note que é a manifestação 221, né, só o fato de eu ter atribuído, eu tinha 4 manifestações aqui nessa tela, agora eu tenho só 3, por quê? Né? Então o colega da triagem atribuiu uma manifestação para alguém, então o trabalho da triagem nesse ponto, né, o colega da triagem já não precisa fazer mais nada com aquela manifestação. A partir de agora, aquele colega que recebeu a manifestação é quem vai tratar dessa manifestação. Enfim, então aqui na triagem, basicamente, né, são essas as tarefas que o colega que está trabalhando com elas iria realizar. Né? Encaminhar para outro órgão, arquivar se essa manifestação, né, a gente chama, essa manifestação foi um teste que alguém fez, ou enfim, ela está repetida, eu poderia arquivar e não tratar essa manifestação, posso encaminhar para outro órgão, posso tramitar essa manifestação, que basicamente foi isso quando a gente fez, né, a gente atribuiu para um determinado usuário, nós tramitamos essa manifestação para aquele usuário, né, ainda tem a opção de tratamento, também que a gente vai falar ainda mais especificamente daqui a um pouco. Mas, então, vamos simular aqui uma situação, né, onde nós vamos pegar essas manifestações e vamos enviar essa manifestação para uma equipe, que é uma equipe de distribuição. Então, tem um responsável lá pela distribuição dessas manifestações, né? Digamos que o colega que está fazendo a triagem está simplesmente analisando, né, se as manifestações são realmente manifestações de ouvidoria, sim ou não, né? Se são desse órgão, se sim, ele vai encaminhar para um outro colega que é responsável pela distribuição. Os órgãos eles têm liberdade, né, para definir os fluxos internos de trabalho. Por exemplo, né, aqui nós estamos simulando duas situações, né, um colega que faz triagem e outro colega que faz distribuição.
algum órgão pode entender que não é necessário, né? Um órgão pequeno, não tem essa necessidade, não tem um volume grande de manifestações e pode acabar cortando alguma dessas atribuições. Mas digamos que todas essas manifestações aqui vão ser colocadas na caixa da distribuição para que outra pessoa distribua, né? Faça uma distribuição de carga de trabalho lá, enfim, eu posso então selecionar todas essas manifestações, né? Vou tramitar essas manifestações e eu vou tramitar essas manifestações não para um usuário, mas para uma equipe, né? Então, eu tenho aqui uma equipe chamada distribuição. Eu vou adicionar ela aqui na tramitação. Depois eu falo com mais detalhe de algumas outras opções aqui na tela, mas só bem rapidamente, né? Eu poderia marcar essa manifestação, essas manifestações para um destinatário como observador, que ele não tenha necessidade de finalizar o tratamento, depois a gente trata mais sobre isso. Também posso, né, disponibilizar para essa equipe ou para esse usuário para quem eu estou tramitando, né, os dados do manifestante também, porque em regra o colaborador não vê os dados do manifestante, mas nem é o caso aqui agora. Né, eu posso atribuir um prazo de tratamento interno, né? As manifestações de ouvidorias elas têm ali um prazo de 30 dias para serem respondidas e o prazo interno, que a Lei 13.460 dá, é de 20 dias para que as áreas internas do órgão, né, respondam para a ouvidoria com as informações necessárias para a postagem da resposta. Mas eu vou salvar simplesmente isso aqui só para demonstrar. As manifestações foram tramitadas, então se eu vier aqui na caixa do triar novo não tem mais nada, né? Então tudo que estava aqui na caixa de triagem foi enviada para aquele colega. Eu vou sair daqui e vou acessar agora com o perfil justamente dessa pessoa que está aqui destacada, né, para fazer distribuição das manifestações. Vou logar aqui com a senha de acesso. Na caixa da triagem está vazia, né? Já foi feita essa triagem. Mas se eu for aqui na caixa do tratar novo, note que ela é uma tela muito similar, muito parecida à tela do triar novo, né? Elas têm só duas diferenças básicas, né? Então, como eu disse, né, a tela do triar novo é como se fosse a caixa de entrada do órgão, tudo que chega para o órgão naquele dia ou naquele período, enfim, desde a última triagem, vai ficar concentrado ali. Já na caixa do tratar novo, é a minha caixa de entrada ou a caixa de entrada da minha equipe ou da minha unidade. Então, note que tem essa diferença, né? Então, no triar estão todas as manifestações, na caixa do tratar estão as manifestações que foram direcionadas ou para a unidade onde eu trabalho, ou que foram direcionadas especificamente para mim. Né? Então, aqui, nesse nosso exemplo, né? Nós enviamos para essa caixa aqui 3 manifestações, né? E aqui eu vou fazer um outro trabalho, né? Assim, estou simulando aqui como se este usuário, né? Ele é responsável por distribuir as manifestações, né? Então, ele, supondo que esse usuário, né, já fez a sua análise e, não, eu quero então distribuir aqui 2 manifestações, né, um elogio e uma sugestão, eu vou enviar para um colega aqui da ouvidoria que ele é quem vai ficar responsável por tratar essa manifestação. Então eu vou selecionar aqui as 2 manifestações e vou tramitar essas manifestações aqui para esse colega, esse servidor que trabalha ali na ouvidoria e que está responsável por responder essas manifestações para o cidadão. Nós ainda vamos simular, né, que esse servidor ele vai solicitar um subsídio de alguma área, né, para produzir a resposta. Ele está responsável, mas não é ele necessariamente que vai construir toda a resposta. Né? Então, vou salvar e esse servidor já está lá com essa manifestação. Aqui, só para chamar a atenção, que diferentemente do que aconteceu lá com a caixa da triagem, né, só o fato de ter atribuído uma manifestação para um determinado servidor, a manifestação já desapareceu ali da tela da triagem. Aqui, na verdade, né, então assim, essas 3 manifestações elas foram atribuídas primeiro, ou foram tramitadas primeiro, né, para uma unidade chamada distribuição, né. Esse colega que está aqui trabalhando, ele
direcionou essa manifestação, né, para este servidor, só que ele não tirou, né, da caixa de distribuição essa manifestação, ela ainda está atribuída lá na caixa de distribuição. Para que isso aconteça, então eu vou só repetir aqui o processo, né, eu vou marcar as duas manifestações, pedir para tramitar, e aqui nessa nova tramitação, né, eu vou retirar essa opção aqui de manter o compartilhamento atual e vou tramitar apenas para aquele colega que vai ficar com essa manifestação. Vou salvar novamente. Então, essa manifestação agora, essas duas manifestações, aliás, estão tramitadas aqui somente para esse colega. Se eu voltar aqui naquela do tratar novamente, então, aqui eu já não tenho mais, não é que eu não tenho mais acesso, né, mas assim, o acesso pode ser recuperado. Mas nesse caso a ideia era essa mesmo, né, que essa caixa aqui, nessa unidade que eu estou, né, que é uma unidade só de distribuição, as manifestações não precisam ficar paradas aqui, então nós tiramos ela daqui já para deixar as manifestações, enfim, né, já resolvidas. Essa aqui, supondo que o colega da distribuição resolveu ele mesmo responder a manifestação, né? Então, por exemplo, eu posso marcar essa manifestação e já iniciar um tratamento dela. Mas supondo que já existe uma resposta pronta para essa manifestação, então eu venho aqui e posso responder definitivamente essa manifestação. Ele pergunta se eu quero confirmar o início da análise dessa manifestação, né? Eu vou fazer uma resposta conclusiva para essa manifestação. Eu vou digitar aqui um texto, né? Simplesmente para que a gente conclua esse processo de resposta aqui da manifestação só de forma mais rápida, sem entrar em muitos detalhes, mas aqui tem uma previsão de resolutividade, satisfação, acho que eu não vou entrar muito nesse ponto aqui. A questão da resolutividade da demanda também, depois eu falo mais sobre isso e vou responder simplesmente, né? Deixa eu ver se o sistema vai... Pronto, a manifestação foi registrada, né? A sua resposta foi registrada, essa manifestação já está concluída lá para o manifestante. Se eu voltar aqui naquela do tratar novo novamente, note que a caixa está vazia, né? A manifestação já está respondida conclusivamente. Então, só para deixar aqui pontuado, né? Ali na tela do triar novo, à medida que eu encaminho essa manifestação para uma determinada área para tratar, ela já sai daquela tela. Na tela do tratar novo, né? À medida que a manifestação é respondida conclusivamente para o cidadão, ela também sai daqui, né? Ou se eu fizer um trâmite retirando a manifestação aqui dessa caixa. Mas enfim, então eu queria só praticar algumas ações aqui para a gente entender como funciona esse fluxo, né? Então eu vou sair aqui, né? Vou entrar com outro usuário, porque aquele usuário ele recebeu lá duas manifestações para tratar. Então eu vou entrar aqui agora com o login deste usuário. E quando eu venho aqui na minha caixa de tratar, novo, então, para mim, aliás, está aparecendo mais de uma, né? Na triagem já foi direcionada uma manifestação para cá especificamente, né? Então aqui eu tenho ou este usuário, né? Então só uma pausa aqui para falar dos perfis, né? A gente já tratou disso naquela parte mais expositiva, mas só para pontuar novamente. Tanto o perfil que eu usei para simular a triagem, como agora eu estou utilizando, né? O tratamento, estou realizando o tratamento das manifestações, eu usei o perfil de respondente. O perfil de respondente ou o perfil de gestor são os perfis que são utilizados na ouvidoria. O perfil que é utilizado para os colegas das demais áreas, né, que são convidados a ajudar nesse processo de construção da resposta, é o perfil de colaborador. Então, os perfis de respondente e o perfil de gestor, ele tem acesso a essas funcionalidades, né? Tanto para triar, tratar, para responder, para encaminhar, para arquivar, enfim, uma série de funcionalidades, né? Já o perfil de colaborador é aquele perfil que vai simplesmente inserir aqui na manifestação alguma informação para que a ouvidoria produza a resposta, né? Então, só para deixar isso aqui bem pontuado. Novamente, só para deixar marcado também, né, que quando eu acesso a caixa do tratar novo, ali eu vou ver manifestações que estão atribuídas a mim ou
à minha equipe, né? E note que essas 3 manifestações estão atribuídas especificamente para este usuário somente, né? Nesse caso, ele é um servidor da ouvidoria, ele é um respondente e ele recebeu aqui 3 manifestações para tratar. Supondo que essa primeira manifestação, o colega leu aqui, né, o texto da manifestação, entendeu que para responder ou para, enfim, encerrar esse caso, ele vai precisar de um subsídio de um colega que está numa determinada unidade. Né? Eu tenho aqui também, eu deixei aqui reservado, né, um perfil de um colega, por exemplo, né, que está lá na SFC, então eu vou tramitar essa manifestação para lá. Não vou tramitar diretamente para o colega, né? Vou tramitar lá para a unidade SFC. Né? E vou esperar que alguém lá, né? Aqui nesse caso só tem um, mas supondo que lá tivesse vários usuários lá cadastrados, né? Então algum usuário lá iria pegar essa manifestação, iria me fornecer os subsídios que eu necessito para que eu possa responder a manifestação. E é isso que nós vamos simular aqui agora. Então, novamente, né? Essa primeira manifestação aqui, eu vou tramitar lá para a unidade SFC. Então aqui eu posso, né, selecionar usuários ou eu posso selecionar unidades. Né? Então eu quero direcionar essa manifestação lá para a unidade. Eu vou postar aqui uma mensagem para ele. Favor contribuir com a resposta. Enfim, de forma mais sucinta. Vou estipular aqui um prazo para ele. Vamos supor que eu queira que ele me responda até o dia 31. Esse campo não é obrigatório, mas só para reforçar, né, o prazo interno, né, definido em lei é de 20 dias para a área responder, mas se eu estou aqui estipulando um prazo para ele, o sistema não tem nenhuma trava, ele permite, né, que eu mesmo coloque aqui a minha data e vou salvar. Bom, essa manifestação aqui, a 221, se eu voltar aqui na minha tela tratar manifestações, então agora ela está atribuída para mim, que eu estou tratando esses 3 casos, e eu atribuí também a SFC. Né? Então note que naquela outro exemplo que eu tinha feito, né, então assim, no momento da tramitação, eu posso, se eu quiser, remover algum dos envolvidos que estão aqui trabalhando com essa manifestação. Né? Então, está tramitado lá para um determinado servidor que não vai mais trabalhar com essa manifestação, então eu posso aqui remover esse usuário ou essa unidade do fluxo, porque ela não está mais trabalhando com a manifestação. Mas nesse caso, né, aqui a tramitação está correta, né? Então eu espero que alguém lá da unidade SFC me preste alguma informação e eu sou o colega que estou, né, o servidor que estou aqui, responsável por tratar essa manifestação. Né? Então, voltando aqui na tela de tratar novo, eu tenho aqui então este caso. Né? Agora eu quero simular novamente, né, alguém lá desta unidade, né, contribuindo. Porque o que se espera aqui nesse processo? Né? Então, quando a gente usa esse termo, né, tratamento da manifestação, então eu estou aqui nessa tela de tratar novo, né, algumas pessoas estão praticando algumas ações, né, e todas elas assim, a ponto de chegar no final desse fluxo e ter a manifestação respondida para o cidadão. É isso que nós estamos esperando. Né? Então, espera-se que alguém lá vá inserir alguma informação, eu depois vou pegar essas informações e vou produzir a resposta e vou enviar para o manifestante. Esse é o fluxo que nós esperamos. Então, enfim, eu enviei isso lá para o manifestante. Se eu vier aqui, se eu entrar novamente aqui nessa manifestação, ele sempre me remete aqui para a caixa de tratamento, né? E aqui eu tenho, né? Assim, isso aqui é uma espécie de um chatzinho, né? Aqui ficam registradas algumas informações, né? Quando eu fiz o tratamento para a tramitação para esta unidade, né? Eu inseri um texto ali, né? Favor contribuir com a resposta. Eu poderia incluir uma nova informação aqui, por exemplo, esta manifestação é prioritária. Eu posso clicar aqui nessa setinha, essa informação gruda aqui. Então aqui vão aparecer várias sinalizações, vários textos, né? Posso anexar aqui documentos também nesse chat. Então isso aqui é quase que uma instrução, né, de processo, vamos dizer assim, onde
vão sendo armazenadas aqui nesse chat algumas informações que ao final do processo vão ser úteis para a produção da resposta ou para o tratamento do caso, enfim. Então esse chat aqui ele vai sendo alimentado com as informações que cada usuário vai inserindo aqui, né? Seja um texto, seja algum tipo de anexo. Então só para deixar marcado isso aqui. Eu vou sair daqui e vou acessar agora a plataforma com, né, o perfil daquele usuário que está lá naquela unidade. Então eu vou entrar. E note que aqui o sistema agora está assim, né, com bem menos opções na tela, né? Porque esse perfil colaborador, né, o propósito dele é muito sucinto, né? É de simplesmente tratar as manifestações que foram enviadas para a unidade dele ou para ele, né? E note que aqui só tem uma manifestação, né? Só chegou para ele até hoje lá essa única manifestação, né? Você vê que esse usuário aqui, né, o usuário chamado Tempestade, você vê que ela nem aparece aqui na lista de responsáveis pela manifestação, né? Mas como ela é uma usuária desta unidade aqui, né? E se eu clicar aqui no perfil, inclusive é possível consultar essa informação. Aqui, ó, unidades. Então, ela pertence à unidade SFC, né? Então é por isso que quando ela clica no tratar novo, essa manifestação aparece para ela, né? Mesmo que o nome dela não esteja aqui figurando entre os usuários. Mas então, eu tenho aqui uma manifestação. O que se espera desse usuário? Né? Que ele acesse aqui a manifestação, clicando sobre o número dela, que venha aqui, insira uma informação que seja útil lá para o colega lá da ouvidoria que pediu, né? Insira algum anexo, se for o caso, e que finalize esse tratamento. E é isso que a gente vai fazer aqui agora, né? Então, eu li aqui o caso, né? O cidadão está pedindo aqui uma certa providência, uma certa informação, enfim, tem aqui uma série de informações, né? Não vale a pena a gente destrinchar tudo, mas, inclusive, aqui tem um histórico, né? Tudo que já aconteceu com a manifestação. Aqui tem um ponto que eu achei importante destacar, que, em sua maioria, né, para dar o tratamento às manifestações, não necessariamente a área precisa saber, né, qual é a identificação desse usuário. Mas, caso seja, né, essa área pode deixar aqui registrado, né, então eu deixo aqui registrado que preciso, por algum motivo, nos dados do manifestante, e a ouvidoria tem condições de disponibilizar. É mais uma seção que vai aparecer aqui com os dados do manifestante, mas só para deixar marcado aqui, como esse usuário é um usuário do tipo colaborador, ele é um usuário que não pertence, né, à ouvidoria, ele está trabalhando em uma outra área dentro do órgão, então os dados do manifestante não ficam disponíveis de imediato para esse usuário. Né? No caso da ouvidoria, nem para os colegas da ouvidoria não fica disponível a informação do usuário, né? Só mediante uma justificativa esse dado é revelado ali. Mas enfim, então eu quis colocar aqui só para a gente ver, né, como é que esse chat aqui vai sendo alimentado. Mas, novamente, né, então, beleza, eu li aqui o caso, vou enviar as informações ali que me foram solicitadas. Então, digamos que são essas aqui, informações. Sempre tenho que clicar nessa setinha aqui para aquela informação grude ali, né, na tela. Vou incluir aqui também um anexo. Pronto, esse X aqui. Então, tá ali esse anexo, né? Se por um acaso eu errei, não era esse aqui não, né? Eu posso marcar aqui esse anexo e vou excluir, né? Não era esse anexo não, eu coloquei o anexo errado. Vamos lá, deixa eu colocar o outro anexo aqui. Deixa eu ver se aqui tem o... Enfim, qualquer um. O anexo agora sim, está o anexo correto. Então, aqui estão as informações que eu inseri como sendo a resposta, que eu estou enviando para a ouvidoria. Já coloquei aqui o anexo. E isso é o que eu tinha para fazer com essa manifestação. A partir do momento que eu finalizo o tratamento, ela não mais ficará aqui nessa tela. Por quê? Assim, o que se esperava da área é que eu inserisse algumas informações,
Feito isso, eu vou finalizar justamente para que a ouvidoria entenda, né, que assim, olha, eu já produzi a resposta, a ouvidoria ela fica esperando justamente que eu insira as informações e que eu finalize, para eu sinalizar para a ouvidoria de que o que eu precisava fazer eu já fiz. Né? Porque eu posso inserir um texto, como eu fiz aqui agora, né, se eu entrar novamente o meu texto está lá, mas eu ainda fiquei na dúvida, eu preciso de uma aprovação de alguém, né? Assim, talvez eu ainda precise editar aqui alguma coisa, não estou plenamente satisfeito. Então isso vai ficar aqui até que eu ou que alguém aqui da minha unidade venha e finalize o tratamento. Né? Então é isso que a ouvidoria está esperando que a equipe da área faça. Né? A partir do momento que eu finalizei, essa manifestação ela não mais vai ficar aqui ostensiva aqui para mim. Eu ainda consigo acessá-la, mas não necessariamente vai ficar aqui, porque, né, assim, uma manifestação, duas, 10, enfim, à medida que a quantidade de manifestações vai aumentando aqui, né, às vezes fica difícil, né, de controlar muitas manifestações, mas então, mais caso, né, precise acessar novamente, tem aqui os filtros que eu posso, inclusive, né, pedir para que eu veja aqui as manifestações, né, todas as manifestações, aquelas que eu, é, não só as que estão com pendência, né, que seriam aquelas manifestações que eu ainda não finalizei o tratamento. Né? Mas se eu colocar todas, tanto aquelas que eu já finalizei como as que não finalizei, então eu veria, né, todas essas manifestações. Aqui não vai surtir efeito, né, porque ainda não finalizei. Mas enfim, então eu vou só fazer isso aqui agora para a gente. Perdão, deixa eu voltar aqui na tela inicial. Então, beleza, eu tenho aqui a minha manifestação. Eu vou, né, já tenho aqui as informações que eu postei, eu vou finalizar o tratamento. Feito isso, se eu voltar aqui na tela tratar novo, eu não tenho mais aqui aquela manifestação. Você fala, não, mas eu quero ver aquela manifestação, né? Eu posso vir aqui no filtro ó, e pedir para ver as manifestações que estão sem pendência, ou seja, as manifestações que já foram resolvidas, né? Está aqui a minha manifestação que eu acabei de enviar. Mas é isso, então esse é o papel do colaborador. Eu vou finalizar aqui. Vou voltar lá naquele meu usuário, que é o usuário que está responsável por essa manifestação. Bom, continuando, então eu vou acessar a plataforma com aquele usuário, né, que está responsável, aquele usuário da ouvidoria que está responsável por tratar essa manifestação. Eu vou aqui na tela tratar novo. Bom, e a minha manifestação aqui é a 221, né? Então, se eu acessá-la, eu vou poder verificar aqui as informações, né? Tanto aquelas que foram eu mesmo que inseri, e as informações que foram enviadas lá pelo colega da área. Né? Eu vejo aqui que tem um arquivo que ele me enviou, tem um registro aqui de que ele inseriu alguma coisa e foi apagado, mas então ele finalizou o tratamento lá na área, então está aqui a contribuição finalizada, então eu tenho a sinalização de que, né, ele se deu por satisfeito, então era isso aqui mesmo que ele queria me enviar. Bom, então como é que eu faço com isso agora, né? Então já que eu tenho aqui, né, um arquivo que eventualmente tenha sido solicitado pelo manifestante, tenho aqui a resposta, então note que eu posso marcar aqui, né, as informações que estão nesse chat e eu posso exportar essa informação para a produção da resposta, que é o caso que nós vamos fazer agora, né? Então, feito esse trâmite interno, colheu-se a informação com a área responsável por aquela demanda, eu vou enviar a resposta para o manifestante. Então, essa função exportar, né, para a resposta evita que eu tenha que copiar e colar, né, enfim, cometer algum equívoco. Aqui eu vou selecionar o tipo de resposta que eu quero fazer. Né, bem rapidamente também, só para relembrar aqui, né, eu poderia estar fazendo um pedido de complementação para o manifestante, que não é o caso, que o caso aqui é uma resposta conclusiva, eu poderia estar dando uma resposta intermediária para o cidadão, informando que o caso dele está sendo tratado, mas nesse caso, o que se quer é uma resposta conclusiva. Né? Note que aqui tem uma inteligência artificial que fica rodando aqui o tempo inteiro, né, à medida que a gente produz a resposta, e eu clico fora aqui, ele roda novamente e com base, né, no texto que está sendo produzido, nas respostas que foram dadas anteriores, né, a inteligência está me falando, olha, essa resposta que você está dando aqui
muito provavelmente, né, assim, ou com 76% de chance aqui do cidadão ficar insatisfeito, né? Eu simplesmente estou copiando e colando as coisas aqui, então realmente não teria como dar aqui um resultado melhor, né? Inclusive está dizendo que é provável que o cidadão também diga que a demanda dele não foi atendida, né? Mas não vamos nos ater a isso aqui agora. Sempre que eu vou responder conclusivamente a manifestação, eu tenho que dizer se essa demanda está resolvida sim ou não. E parece estranho, né? Eu estou respondendo conclusivamente, mas ela pode não estar resolvida ainda, né? Sim, por exemplo, nos casos onde uma demanda, né, que foi enviada para uma área de investigação, essa área de investigação diz que vai abrir um procedimento, então ainda vai ficar, né, assim, uma pendência para o futuro, para que eventualmente, né, alguma apuração que tenha sido feita que ainda vá merecer uma segunda resposta para o manifestante. Né? Aproveito para dizer que a plataforma permite, né, que mais de uma resposta conclusiva pode ser dada para uma manifestação. Né? Ela pode ser reaberta e respondida novamente com novas informações que surgirem ao longo do período. Né? Então, aqui, né, tanto faz eu responder como sim ou não aqui nesse caso, é só um nosso exemplo. Essa observação aqui também é uma observação só do órgão, né? Pode ser, não está resolvido porque ainda falta uma investigação, então eu poderia aqui, né, descrever. Eu preciso preencher com um assunto, senão o sistema não me deixa responder. Vou selecionar aqui qualquer um e vou lá e clico em responder. Então, essa manifestação, a 221, já está devidamente respondida. Né? Eu vou sair daqui e vou acessar a plataforma novamente com os dados do manifestante. Deixa eu voltar aqui na identificação do manifestante. E quando eu clico aqui nas minhas manifestações, a manifestação 221, eu vou ordenar aqui pela data de cadastro novamente. Na verdade foi a 220, né, que a gente respondeu agora há pouco. Eu vou só abrir para eu ver a resposta da manifestação. Né? O sistema aqui, né, me chama aqui para que eu responda a pesquisa de satisfação. Né? Eu posso dar um OK aqui só para aqui para eu consultar a resposta. Então, enfim, né, foi só esse texto aqui que me foi enviado. Enfim, está aqui a resposta, né, o fluxo, a parte final, né, desse fluxo. Aqui, novamente, né, eu tenho aqui o botão de pesquisa de satisfação, onde eu posso, né, dizer aqui, né, se eu fiquei satisfeito com a resposta, se eu entendi que a demanda foi atendida, né, se eu achei que foi, né, de fácil compreensão. Posso deixar aqui um texto, né, uma caixa de texto livre sobre essa, e vou responder aqui a pesquisa de satisfação. Né, então, é isso, né, assim, o fluxo completo no FalaBR seria isso, né, desde o momento do registro da manifestação, passando pelo tratamento, uma resposta que é enviada para o cidadão recebe e tem aqui a oportunidade de responder a uma pesquisa de satisfação. Uma informação interessante que eu também gostaria aqui de destacar é em relação aos painéis. Né? Aqui no site da CGU, nós temos uma seção dedicada aos painéis, né, que são produzidos aqui na casa. E nós temos dois painéis, né? O painel resolveu, eu vou acessar aqui para a gente rapidamente comentar sobre ele. Eu acho que na parte mais expositiva eu citei que esse painel, ele é um painel que é gerado com dados sempre do dia anterior. Então, as informações que estão aqui nesse painel são dados, né, de até ontem. Aqui o painel tem uma série de filtros, né, que eu posso, que a sociedade pode acompanhar, como está o trabalho das ouvidorias, né. As ouvidorias também utilizam, né, para saber como está a situação de cada um, né. Aqui só para dar um exemplo do órgão que eu estava utilizando, que é o Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Esses dados que estão aqui, na verdade, são os dados, né, produzidos a partir da base de produção do FalaBR, né. Aqui o tempo inteiro eu estou utilizando, né, um ambiente de treinamento, então esses dados que estão aqui não vão constar desse painel. Mas enfim, né, então aqui a gente tem, né, uma série de informações a respeito, né, de como é que está o tratamento das manifestações lá
no IF do Rio Grande do Sul, tempo médio de resposta, satisfação do usuário, né, manifestações por tipo, enfim, por localização, por gênero, por assunto. Então tem aqui uma série de informações que depois vocês podem consultar. Ainda que nos painéis da CGU, né, tem também o painel da LAI, que a gente chama, e eles são divididos assim porque, né, as manifestações de ouvidorias elas estão regidas, né, pela 13460, enquanto que as manifestações de acesso à informação estão regidas pela 12527, então são dois painéis distintos, apesar de que, né, todos esses dados são produzidos a partir, né, do FalaBR, né, então são painéis distintos e, novamente, né, aqui tem uma série de indicadores que são criados a partir dessas informações. Se eu filtrar aqui novamente, né, o órgão que eu estava usando ali como referência, o IF do Rio Grande do Sul, a gente vai ter uma noção, né, da como é que está a situação lá nesse Instituto Federal. Então, o painel está um tanto quanto lento aqui, mas à medida que, nos dois painéis, né, à medida que a gente utiliza algum desses filtros, né, seja um filtro de período, um filtro de data de cadastro, por tipo de manifestação, enfim, se eu selecionar um item qualquer, o painel ele é todo atualizado, né, com esse filtro que eu selecionei aqui, e o painel da LAI também funciona da mesma forma. Então, só um detalhes assim de, né, como é que a gente se utiliza desses painéis aqui para acompanhar as situações do órgão. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Assim, eu vou reforçar novamente, né, que assim que os painéis, perdão, a plataforma, né, ela tem aqueles endereços, né, do ambiente de treinamento que está lá na parte inicial da apresentação. Existem os manuais que podem ser consultados para, né, tirar alguma dúvida, e a Ouvidoria Geral da União fica à disposição aí para auxiliar nesse uso. Então, até breve.